Obrigado, Deus, por mais uma vez, soberanamente e poderosamente nos reunir em Teu nome. Independentemente, Senhor, do lugar que estejamos, na geografia do mundo, a nossa oração é que espiritualmente estejamos sempre na Tua presença. Ajuda-nos a jamais nos afastar, Senhor, da sala do trono. Essa sala que teve o seu acesso aberto para nós por meio do sangue precioso do nosso Salvador, bendito eternamente, Jesus de Nazaré, o nosso Cristo. Ó Senhor Jesus, temos na Tua presença, Senhor, viva e real no nosso meio. Santifica-nos na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos conceda ouvidos para ouvir, Senhor, e um coração apto a Te obedecer. O Senhor bem sabe qual a limitação de cada um de nós aqui hoje. E o Senhor é capaz de suprir o que nos falta e ainda nos acrescentar para a Tua glória, para a nossa edificação e santificação. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos cumprir cabalmente o nosso ministério. Que o Senhor possa testificar na mente, no coração de cada um de nós que fomos alcançados por Tua graça. Qual é a Tua vontade boa, perfeita e agradável para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor que acendeu em nós uma luz, de tal forma que pudéssemos iluminar, como também fomos iluminados. Dai-nos dessa alegria de levar essa luz onde dantes havia trevas. Ó Pastor das nossas almas, Cristo bendito, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nessa noite eu quero apresentar a Deus mais uma vez a vida da nossa amada irmã Osana. Sabemos que o Senhor está com ela, Senhor. Pedimos que o Senhor continue demonstrando de maneira cada vez mais perceptível a Tua presença onipotente nesse momento difícil que ela tem atravessado, Senhor. Abençoa também o nosso amado irmão Mateus, a nossa irmã Fabiana, que hoje não puderam vir, pois a nossa amada irmã está enferma. Que o Senhor possa estar ao lado deles nesse momento, fortalecendo, Senhor, e guardando. Oramos, Senhor, pela nossa humilde congregação, que a escassez material não seja desculpa, Senhor, para a falta de crescimento espiritual. Muito pelo contrário, Senhor. Que possamos crescer diariamente, progressivamente, poderosamente, na graça e no conhecimento de Ti. Pois aquilo que vem do alto não pode ser comprado. Aquilo que vem do alto não pode ser conquistado, mas é recebido e usufruído por aqueles que são pobres em espírito. Que assim sejamos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir.
abrir no capítulo 5 de Lucas, no Evangelho de Lucas, e dar continuidade à nossa série nesse Evangelho. Iniciamos ontem a exposição que fala do chamado de Jesus, onde Jesus chama um publicano chamado Levi. Nós conhecemos muito bem esse publicano porque é o nosso Mateus, o autor do Evangelho, que está encabeçando o nosso Novo Testamento. E vimos ontem como Jesus diz que ele chama pecadores ao arrependimento. E hoje nós vamos tratar, aqui na minha Bíblia, eu creio que na sua também, diz assim, do jejum. E esse é um momento muito especial para nós, porque nessa passagem Jesus nos ensina como podemos ter uma vida que agrada a Deus. E esse é o título da nossa mensagem de hoje: uma vida que agrada a Deus. Antes de tudo, eu gostaria de explicar aos irmãos o que é o jejum, porque nos dias atuais as palavras do vocabulário bíblico muitas vezes são distorcidas. Eu particularmente tive uma experiência muito triste no início da minha caminhada. Eu fiz parte de uma comunidade, de uma igreja que se dizia cristã, mas não era, pois não vivia e não pregava a verdade. E foi me ensinado que jejum era abstinência de qualquer coisa. Então, fazer jejum de Coca-Cola, fazer jejum de chocolate, fazer jejum disso e daquilo, isso é algo extremamente herético, antibíblico e até irracional. Pois a palavra jejum, ela não é exclusividade da Bíblia. A palavra jejum significa abstinência total de alimentos. Inclusive você e eu creio que nós aqui já fizemos exames de saúde, amém? Amém. Quando a gente vai fazer exame de saúde, principalmente exame de sangue, está lá escrito que você precisa estar de jejum de pelo menos 12 horas, não é isso mesmo? Então, o que é que diz aquilo? Que você deixa de comer algum tipo de alimento por 12 horas? Não, você não tem que comer nada por 12 horas, porque isso pode alterar no resultado final do exame. Então, o jejum é uma palavra que significa isso: abstinência de alimento por um determinado tempo. Agora, do ponto de vista bíblico, o jejum também carrega esse significado, só que ele acrescenta algo mais. O jejum, do ponto de vista bíblico, é quando nós abdicamos do alimento material, pois temos uma necessidade maior, que é alimentar a nossa alma, alimentar o espírito. Então, o jejum sempre é dessa forma. Eu gostaria, antes mesmo de abrir e de meditar com vocês aqui em abrir Isaías. Vamos abrir Isaías. Isaías fala do jejum do ponto de vista bíblico. O jejum que agrada a Deus, Isaías 58. O povo estava jejuando, e perceba, irmãos, que jejum é algo que os religiosos fazem muito, e que inclusive foi uma das coisas que Jesus bateu forte quando estava repreendendo a religião dos fariseus, que desvirtuava a verdade, criando uma falsa sensação de espiritualidade. Então aqui no versículo 5, no capítulo 58, versículo de número 3, nós vamos ler o seguinte: eis que no dia em que jejuas, cuidais dos vossos próprios interesses. Não é o que a gente tem visto hoje. Eu estou jejuando para ver se Deus me dá um emprego. Eu estou jejuando porque eu quero comprar uma casa própria e aí eu quero que Deus me ajude. Então o jejum, ele tem se tornado uma espécie de barganha. Então, como é que eu vou barganhar com Deus? Então eu vou jejuar. Eu vou jejuar porque eu quero mais poder espiritual para expulsar demônio. Tanto que se de repente a gente está aqui reunido e aí chega alguém, sobe essa escada correndo
e diz: pastor, corre ali que no final da rua tem uma menina endemoniada, já amarraram ela, mas ela está endemoniada, chamaram o senhor para expulsar o demônio. Não posso, eu almocei hoje. E aí não vai dar. Eu nem almocei hoje, mas eu estou dizendo, né? Vamos imaginar. Então, não, eu acabei de comer uma coxinha, irmão. Pô, você tinha que ter me avisado antes. Então, jejum não é isso. Jejum não é barganha com Deus. Mas olha que coisa. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Então ainda é uma desculpa para você não fazer o que devia fazer. Então, irmão, eu queria muito ajudar você hoje, mas é que eu estou jejuando. Então vamos imaginar que um dos irmãos aqui está fazendo uma mudança e ele precisa que você vá lá carregar uns móveis, umas coisas, né? E aí diz: ô irmão, vamos lá em casa, tem uma geladeira pesada, estou precisando de uns homens assim, né? Estilo Calmon, para poder me ajudar, tem um fogão, tem um armário ali. Ô irmão, eu queria muito te ajudar, mas é que eu estou jejuando. Então hoje não vai dar, estou meio fraca assim, jejuando, né? Buscando assim a Deus. Então, eu vou estar orando por você, mano. O jejum ainda se torna uma desculpa para você não fazer as coisas. Deus revela, irmão. Versículo 4: eis que jejuais para contendas e rixas. Aí tem gente que jejua para o mal do outro. Ô Senhor, tem gente que está me perseguindo no trabalho. Eu estou jejuando para que o machado da matança desça nele. Viu, Senhor? Pega aquela pessoa assim, que está me perseguindo. Estou jejuando. Aí você diz: pastor, isso não existe. Não existe, não tem na Bíblia. Vocês não se lembram dos 40 que disseram que não comeriam enquanto não matassem Paulo? Olha o jejum aí. A gente só vai comer de novo se a gente matar esse miserável desse apóstolo Paulo. Então, olha que coisa maluca. Como você pode fazer uma coisa certa de uma forma errada. Como você pode usar um instrumento que é usado para o bem de maneira diabólica. Olha o cuidado que como cristão devemos ter com a nossa vida e com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, pois isso redundará em consequências, algumas delas eternas. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Olha o jejum da violência. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ele está dizendo: a sua voz não vai ser ouvida por Deus quando você faz as coisas dessa forma. Seria este o jejum que escolhi? Então Jesus diz, Deus está falando aqui por meio do profeta Isaías: será que é isso que eu quero? Será que é isso que me agrada? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão? Então ele está dizendo: olhe para que serve o jejum. Olha o que é o jejum. Desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaços todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de quem ameaça, e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha como é importante. Aqui o que Isaías está querendo dizer é: há uma reciprocidade da parte de Deus.
quando nós agradamos a Deus, nós somos agradados por Ele. Não é um processo de barganha, mas é um relacionamento de amor. Eu trato Deus com amor e Ele me trata com amor. Eu trato Deus com amor porque Ele me amou primeiro. E o meu relacionamento com Deus é um relacionamento entre duas pessoas que se amam, eu e Deus. Eu faço o melhor para Deus e Deus fará o melhor para mim. E o jejum, ele faz parte dessa equação. O jejum, ele deve ser visto por nós como uma demonstração de amor, onde nós mostramos para Deus que a nossa vida espiritual é mais importante do que a nossa vida material. Nós muitas vezes externalizamos isso com os lábios, mas não confirmamos isso com as nossas ações. É como uma pessoa falar da importância do jejum comendo um cachorro quente. Não, o jejum é muito importante. Não. E você tem que fazer isso, viu? Não entendi. Tem um monte de gente fazendo isso. Então, aqui Jesus vai nos ensinar como é importante fazer a coisa certa da forma certa. Existem alguns extremos. Então, ao passo que existe gente que diz do jejum como barganha e estimula isso na igreja em que eu, como eu disse a vocês, que eu iniciei a caminhada, uma igreja que pregava mentiras e que ainda prega, infelizmente. Então, isso ainda é praticado e estimulado. Não, esse mês a gente vai jejuar por isso, aquele mês a gente vai jejuar por aquilo, todo mundo negociando com Deus alguma coisa. A igreja é um balcão de negócios, onde as pessoas estão fazendo ótimos negócios. E Jesus disse que não é assim. Mas existe um outro grupo que diz que o jejum não presta para nada, que a gente não tem que jejuar, que esse negócio é coisa do Antigo Testamento e que nós estamos no Novo Testamento, então é importante, o negócio aqui é estudar a Bíblia, é ser o mais erudito biblicamente possível, falar de forma bonita e coloquial e pronto. Não, está errado. Se fosse assim, Jesus não diria do Sermão do Monte do jejum. Vamos lá abrir rapidamente? Abra no Evangelho de Mateus. Jesus fala explicitamente do jejum. Inclusive ele vai falar do jejum correto, em oposição ao jejum falso. Jesus fala isso juntamente, Mateus, ele fala isso juntamente com várias outras coisas. Ele fala isso juntamente com a importância de orar. Ele vai falar de como se deve jejuar. Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, 16, isso mesmo. Quando jejuardes, então Jesus está dizendo o quê? Que vai ter um momento na nossa caminhada que a gente vai jejuar. Não de maneira legalista, não por obrigação, mas nós vamos ser motivados a fazer isso porque nós queremos gozar melhor da presença de Deus na nossa vida. Nós queremos nos aproximar mais do Senhor. E por isso muitas vezes nós não vamos ter sequer tempo ou cabeça para comer, pois nossa mente, o nosso corpo vão estar voltados a uma adoração em espírito e verdade. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então era esse o hábito dos fariseus, que tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Então eles faziam cara de jejum mesmo, cara de sofrimento. Como muita gente vai para o INSS pedir benefício, aí fica 2 dias sem tomar banho, cabelo sem lavar assim, para ficar igual um louco, para poder o médico que está lá no INSS dizer, não, isso daqui é louco mesmo, tem que dar o benefício para poder ficar em casa. Isso daqui é um perigo para a sociedade sobre na rua, né? Então as pessoas acham que isso é correto, como se Deus não estivesse vendo. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Então, ó, perceba que o jejum errado é o jejum que é feito de homem para homem. Como tem até uma propaganda de mulher para mulher, né? Aqui é de homem para homem, de ser humano para ser humano. Eu estou jejuando para mostrar para você que eu sou espiritual. Eu quero que vocês me vejam como espiritual. Esse é o jejum errado. O jejum correto é: eu amo vocês, mas se vocês não acham que eu sou espiritual, isso não vai diminuir a minha espiritualidade, nem vai aumentar. A opinião de vocês não vai mudar a minha vida espiritual, se ela estiver ruim ou se ela estiver boa. Então é isso que Jesus quer ensinar aqui. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então eles se fingiam de espirituais e eles eram reconhecidos como espirituais. Ainda hoje é assim. As pessoas que mais se disfarçam de evangélicos são aqueles que são mais aplaudidos. De maneira que se você se parece, se você tem uma aparência espiritual, as pessoas valorizam isso. Então nós temos no nosso meio evangélico a valorização de pessoas que usam roupas, né, formais, como é o caso do terno e a gravata. Pessoas que valorizam o tamanho da sua Bíblia, se ela é grande, pequena. Pessoas que valorizam, né, se você fala, né, eu estava no monte 3 dias e 3 noites jejuando, aí todo mundo já vai ouvir a pregação de maneira diferente. Não, esse pastor aí é de oração. Você viu o que ele falou? Antes dele falar aqui com a gente, ele passou 3 dias e 3 noites orando. Ele estava no monte. Então, as pessoas, elas querem ser reconhecidas pelos homens. E aí Jesus diz: esses já receberam a recompensa. Eles são reconhecidos. A nossa sociedade é assim. Olha, o pastor que vem hoje pregar aqui, ele tem 3 livros escritos, ele é um congressista, ele é isso, ele é aquilo, ele pregou não sei aonde, ele pregou não sei aonde, ele pregou em países do Oriente Médio, e fala 10 minutos da pessoa. Aí todo mundo: rapaz, olha para isso, quem vem pregar aqui hoje é um cara importante. Ele já recebeu a recompensa. Então a gente olha para a Bíblia e a gente diz: meu Deus, será que esse povo não leu a Bíblia? Ele não leu. Porque eles praticam tudo aquilo que Jesus disse que não era para praticar. Então o farisaísmo, ele continua tão vivo quanto na época de Jesus, no meio evangélico. As pessoas continuam valorizando o que Jesus dizia que não tinha valor nenhum. E as pessoas não valorizam o que Jesus diz que tem valor, que são os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os humildes de espírito, destes é o reino dos céus. Então aqui ele diz, versículo 17, ainda no Evangelho de Mateus: tu porém quando jejuares. Olha, tu porém quando jejuares. Jesus está aqui dizendo que a gente vai jejuar, que os seus discípulos em algum momento vão jejuar sim, e vão fazer isso da forma correta. Então é totalmente equivocado o entendimento de determinadas pessoas de que o jejum hoje não vale de nada. Claro que vale. Se não valesse de nada, Jesus não dizia: o jejum não vale de nada, então vocês não vão jejuar de jeito nenhum. Tu porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. A ideia é: você tem que agir como se fosse um dia comum para você, porque o que está acontecendo diferente naquele dia é aqui dentro. É o quarto em secreto. Você pode estar trabalhando no quarto em secreto. Você pode estar num ônibus lotado no quarto em secreto. Você pode estar conversando com várias pessoas no quarto em secreto, porque intimamente você está em um relacionamento com Deus, por meio aqui do jejum. Podia ser por meio de outra coisa, como a oração. Então Jesus está dizendo aqui para a gente: olha, há o jejum correto. Unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Não é que as pessoas não precisam saber.
As pessoas não devem saber, porque se uma pessoa respeita, se uma pessoa vê você como espiritual, porque você jejua, a sua espiritualidade não é a correta. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, sim ao teu Pai, ao teu Pai, Jesus fala ao teu Pai, ao Pai que está no céu, em secreto. Mais uma vez essa expressão aparece aqui, vai aparecer de novo quando Jesus fala da oração. Em secreto. O teu Pai que vê em secreto. Então você está jejuando e Deus sabe que você está jejuando. Ele sabe que o seu jejum é correto. Ele está vendo a fome que você tem dele e Ele vai te saciar. E Ele vai te satisfazer de uma maneira que alimento nenhum no mundo te satisfaz. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então é isso que a gente precisa entender do jejum, antes mesmo da gente chegar no texto de de Lucas 5. Vamos lá agora? Lucas 5:33, já estamos agora mais ou menos preparados para estudar esse texto. Disseram-lhe eles, versículo 33 de Lucas 5, os discípulos de João, olha que coisa, os discípulos de João nessa época era muito mais conhecido que Jesus. Jesus estava começando o seu ministério. João havia se tornado muito conhecido rapidamente. Os discípulos de João, bem assim, os dos fariseus, frequentemente jejuam. Olha que coisa interessante. Você acha que João ensinava alguma coisa diferente de Jesus? Claro que não. Muito pelo contrário. Você pegar a pregação de João, é idêntica à pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O machado está posto à raiz da árvore. São pregações idênticas. Os discípulos de João jejuam. Eles jejuavam da maneira correta, eles tinham fome de Deus. E os dos fariseus, frequentemente, esse já não. A gente já viu como é o jejum dos fariseus. Jesus já disse. Eles faziam isso para ser reconhecidos por homens. Então, para você ver o que isso fica evidente. Você pode ter duas pessoas, uma ao lado da outra, fazendo a mesma coisa. Deus se agrada de uma coisa, Deus se agrada de uma e não se agrada da outra. Eu vou dar um exemplo bíblico. Caim e Abel, eles foram fazer a mesma coisa. Sim ou não? Sim. Eles foram cultuar a Deus. E como se cultuava a Deus na época deles? Apresentando sacrifício. Sim ou não? Sim. E Caim, foi lá e apresentou o seu sacrifício. Abel foi lá e apresentou o seu. Qual foi o que Deus se agradou? O de Abel. Eles estavam aparentemente fazendo a mesma coisa. Mas Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Eles estavam na mesma igreja, mesmo lugar, geograficamente falando. Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Porque Deus olha coração. Tão importante quanto as nossas ações é a motivação que nos leva a agir dessa forma. Eu vou ajudar os pobres. Que bom, irmão. Por que você vai ajudar os pobres? Eu quero ajudar os pobres porque lá na frente eu quero me candidatar a algum cargo político, né? Quem sabe? A maioria das pessoas é assim. Não, eu vou ajudar os pobres. Por quê? Porque Cristo me encheu de amor pelos seres humanos. Eu não consigo olhar pessoas passando necessidade e eu podendo ajudá-las, não ajudar. Então eu vou fazer de tudo para ajudar essas pessoas e ainda mais para que elas conheçam o amor de Cristo que está disponível, inclusive para as pessoas pobres e excluídas da sociedade. Olha, a mesma coisa, motivações completamente diferentes. Então não adianta somente fazer a coisa certa, tem que ser pela motivação certa.
Tem um monte de gente estudando teologia reformada, mas a motivação é errada. Tem gente que quer conhecer bastante a Bíblia para poder debater com outros, para mostrar que sabe mais, para humilhar aqueles que não sabem ou que não estudaram tanto. Motivação completamente diabólica. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos. E frequentemente devemos questionar a nós mesmos acerca das nossas motivações. Eu estou fazendo isso, qual é a minha motivação? Eu estou frequentando a igreja, qual é a minha motivação? Então, aqui as pessoas se aproximaram de Jesus, disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Percebeu? O jejum e oração sempre devem vir juntos. Olha, irmãos, até para quem faz a coisa errada, jejum e oração vem junto. Então, hoje em dia, essa ideia de pessoas que acham que jejuar é simplesmente ficar sem comer. E aí a pessoa fica... O que foi? Rapaz, meio-dia eu vou entregar meu jejum. Rapaz, esse tempo não passa. É assim que você jejua? Contando o tempo no relógio? Isso não é jejum, isso é dieta. Jejum, irmãos, a gente esquece do tempo. Porque a gente está com Deus. Então, a gente está com aquele que está acima do tempo. A gente não conta o relógio, o tempo de jejum. A gente nem sente o tempo passar. Versículo 33, e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Então a ideia aqui é, os teus discípulos não jejuam, eles vivem comendo e bebendo. E olha que coisa interessante, tome cuidado, porque tem gente que está tomando conta da sua vida e você nem sabe. Você sabia disso? Pastor, sabia não, pois saiba agora. Oh, Senhor. Tem gente que sabe a hora que você come, a hora que você não come, sabe até a quantidade. Tá de olho, ó. Ainda mais hoje que todo mundo vive postando as coisas nas mídias sociais. Hoje, ó. Então, meu filho, cuidado. Rapaz, você viu aquele comum? É aqui, rapaz, foi de camisa amarela, ele estava indo ali pro estudo bíblico. Calmon talvez nunca tenha falado com essa pessoa, a pessoa sabe que toda segunda-feira ele vem pro estudo bíblico. Não, toda segunda ele está lá. Aí alguém aparece na rua e diz assim, rapaz, eu queria falar com o Calmon. O que será que ele está? A pessoa que nem conhece o Calmon diz, ele está ali, ó, no estudo bíblico. Ah, pá, você conhece ele, você é amigo dele? Não sou não, mas toda vez eu vejo ele saindo aqui com a Bíblia na mão para ir para lá. Toda segunda-feira. Então tem gente que está tomando conta da sua vida, irmãos. Aí você diz assim, que coisa horrível. Não. Você tem alguma coisa a esconder? Não. Se você tem alguma coisa a esconder, meu filho, então seu problema é com Deus, não é com o bisolhudo. Então, o bisolhudo, ele está até fazendo um favor. Quer botar você sempre em vigilância. É igual tem quando você entra em determinados lugares, sorria, você está sendo filmado, aquela carinha rindo, né? Aí você já fica com receio, até de tirar a meleca do nariz, né? Ó, tá filmando aí, vai que eu tiro meleca do nariz, esse negócio vai parar na internet. Então você está sendo filmado. Meu filho, você está sendo filmado 24 horas por dia. Por quem? Por Deus. Isso devia ser mais importante para você do que a opinião dos homens. Tem gente que está mais preocupado com o vídeo que de repente viraliza e desmoraliza ele do que com a opinião de Deus. Sim, eu fiz isso e foi errado, foi no meu passado, agora eu não faço mais isso. Agora eu sou uma nova criatura. E eu sei que Deus me perdoou. Embora muitas pessoas possam me julgar até hoje. É assim que a gente vive. Então aqui o Senhor Jesus vai dar uma resposta. Versículo 34. Jesus, porém, lhes disse. Olha que coisa linda. Jesus responde de uma maneira aparentemente indireta, como se né, a pergunta deles não fosse importante, mas ele está respondendo a pergunta deles. Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ó,
E aí eles não entendem nada. Eles, como assim? A gente não está falando disso. A gente está falando de jejum, Jesus. A gente está falando de casamento, de festa. Mas vem o Senhor com essa conversa. Já viu o Senhor mudando de assunto. Não, eu quero saber o seguinte. Por que os seus discípulos não jejuam? Os fariseus jejuam 2 vezes por semana. Os discípulos de João jejuam aí quase todo mês, aí toda semana. E os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus disse: e pode alguém jejuar numa festa? É até falta de educação. Você nem vai para a festa então, né? Está lá na festa, né? Por exemplo, vai ter aniversário do irmão José. E ele vai fazer, né, uma festa, um banquete só de proteína. Porque proteína pode. Oh, Deus. Né? Ele já encomendou o irmão Calmon um bezerro cevado, lá da fazenda que se chama, né, Santa Rita. E aí, vai ter o bezerro cevado, já encomendou, quem vai fazer os cortes vai ser Reginho, né? E o churrasqueiro é Adams. Olha aí. Então vai ter lá quase 300 quilos de carne, só proteína. E proteína e salada, aí pode, né? Farofa não pode não, farofa é carboidrato. Aí vai ser só proteína. Só não pode esquecer do feijão. Olha, feijão também não, é churrasco. Então, a pessoa chega lá e de repente não come nada. Às vezes a pessoa, e isso do ponto de vista da etiqueta, é até falta de educação. É como você está no aniversário e você não comeu o bolo. Você está distribuindo a fatia do bolo para todo mundo. Na época de Jesus, a refeição era um momento sagrado. Tanto que o sacramento que Jesus deixou para a gente é o quê? Uma refeição. Santa ceia. O que significa ceia? Refeição. Então Jesus usa o cotidiano deles para mostrar uma verdade espiritual que eles não estavam enxergando. Não é o momento deles jejuarem. Eles estão com o noivo no casamento. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aqueles homens estavam usufruindo da companhia de Deus encarnado. Era uma festa todos os dias. Você já imaginou? Você acordar de manhã e se olhar e ver Jesus na sua frente. Eu falei disso que chegou, olha que coisa. Na hora certa. Então você fala, você acordava, você vai dormir, quem está dormindo do seu lado? Jesus. Ali, Pedro, José, Pedro, João, André, Tiago, os apóstolos, né? Até o próprio Judas Iscariotes. Quantas vezes eles dormiram, né? No campo, dormiram na mesma casa. Eles passaram 3 anos e meio literalmente juntinhos. Não era festa, não era momento de jejuar, era momento de celebrar o cumprimento de uma profecia de milhares de anos. Deus viria ao mundo. O templo foi construído com esse propósito, sabia? Por que você acha que o Senhor mandou Ageu dizer para o povo reconstruir o templo? Deus vai ensinar vocês nesse lugar. Mas como é que pode? Mas Deus é Espírito. Como é que Ele vai vir ensinar para a gente aqui no templo? Aí Jesus vem, entra ali e começa o quê? Ensinar. E a profecia se cumpre. Então Jesus está mostrando, esse momento que vocês estão vivendo é um momento único e vocês não estão aproveitando. Quantas vezes isso acontece com a gente? É a mesma coisa. O momento da pregação, do estudo bíblico, é um momento único. E às vezes a gente não aproveita. Aí está tendo a pregação, está tendo o estudo, a nossa cabeça está longe. Aí passa a pregação, passa o estudo, a gente chega em casa, chega em outro lugar e diz: eu queria tanto ouvir de Deus agora. Você saiu do estudo bíblico no instante, estava se falando de Deus durante quase 2 horas. E você estava pensando em outras coisas. Capítulo 3 de Eclesiastes diz que a gente deveria organizar melhor o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então a gente tem que organizar melhor. Jesus está dizendo isso, olha, não é o momento ainda. Há uma festa, vocês não estão vendo. Mas os pecadores arrependidos estão vendo.
Jesus pregava aos pobres, aos esquecidos. Imagine a festa, é tão bonito o desenho bíblico, eu sempre lembro de Quinho, o desenho bíblico de Bartimeu, que Quinho durante muito tempo evangelizou o povo, né? Baseado naquele desenho bíblico. Então é tão bonito, né, o desenho bíblico de Bartimeu. Jesus, Espírito da vida, tem misericórdia de mim. E aí depois que ele é curado, ele sai pulando de alegria, né, no desenho bíblico. Mas eu acredito que na vida real foi algo parecido, porque diz que ele seguiu Jesus alegremente. Está na Bíblia. Então, isso era uma festa todo dia. Jesus ali, fazendo milagres, e principalmente ensinando uma verdade que não era totalmente esclarecida. No Antigo Testamento, as pessoas viam as coisas como sombra, porque havia um véu que separava o povo da presença de Deus por conta do pecado. Havia um véu grosso, um véu espesso, que foi rasgado do alto a baixo quando Jesus se entregou por nós. Então era uma alegria ter Deus ali, abrindo verdades, descortinando verdades. E os fariseus não enxergavam isso. Às vezes a gente é assim também. Às vezes a gente está vivendo uma oportunidade única de estar tão alegre e a gente está murmurando por uma bobagem. Meu Deus, você está murmurando por isso. Sendo que Deus está fazendo isso na sua vida. E você está murmurando por isso. É sério. Você está com essa cara fechada por isso. Sendo que Deus está fazendo isso na sua vida. Então ele diz aqui, versículo 34, Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar. Olha que coisa. É assim que os religiosos agem. Os religiosos agem querendo obrigar os outros a serem iguais a eles. A gente sabe que tem igrejas evangélicas que são assim. Vem cá, você agora é evangélico? E cadê seu terno? E vem cá, evangélico de calça? Não, pode não. Mulher de calça não. Brinco? Não pode. Cabelo curto? Não pode. Bota o mega ré, viu? Não pode cabelo curto, mulher. Por que não pode essas coisas? Não entendi. Onde é que está na Bíblia assim? Então, a gente vive numa época em que o farisaísmo, como eu disse, está para todo lado. As pessoas querem obrigar. Ah, você quer fazer parte da nossa igreja? Então você não pode correr de bermuda. Tem que correr de calça. Onde é que está isso na Bíblia? Me diga aí. Tem alguma parte da Bíblia que diz que andar de bermuda é pecado? Existem calças que são muito mais promíscuas do que uma bermuda. Existem vestidos que são muito mais promíscuos do que uma calça. Olha o que a religiosidade faz com a pessoa. Cuidado, irmãos, para você não ser picado com esse mosquito. Ele mata mais do que o Aedes aegypti. Então ele diz aqui: podeis fazer jejuar os convidados do casamento. Olha, obrigar a pessoa a jejuar. Já pensou que desespero? Você vê um pedaço de bolo bonito, feito por Heleninha, que aprendeu a fazer o bolo, só está faltando ingrediente para o pastor vai dar. Aí você vê aquele pedaço de bolo, mas você quer chocolate? Chocolate. Aí você chega aquele cheiro de chocolate. E não é aquele chocolate industrializado não, é de verdade, viu? Aí chega aqui e diz: não, você está de jejum, José, não pode não. Oh, aí José vai dizer: Quinho, ô irmão, fique na comunhão. Ó. Deus já me libertou desse jugo. Eu vou comer meu pedacinho de bolo aqui, cor de decência. Eu não vou comer meu pedacinho de bolo, não, vou comer um pedacinho de bolo. Então, a ideia aqui é de outra pessoa tentando te forçar a fazer uma coisa que você não precisava fazer, só para que você aparente uma religiosidade. Se livre disso, irmão. A verdadeira espiritualidade é algo que fazemos com Deus. É claro que isso é visto pelos outros, mas não porque a gente quer, mas porque Deus quer evidenciar o seu poder por meio da nossa vida.
Então ele evidencia a nossa santidade por meio do nosso comportamento santo para a glória dele, e não uma religiosidade que é um teatro para que as pessoas vejam e aplaudem. Então aqui ele diz, versículo 35, dias virão contudo, em que lhe será tirado o noivo. Jesus já estava dizendo, eu não vou ficar aqui muito tempo. Vai ter um momento em que o noivo, olha que coisa linda, irmãos. Qual é o relacionamento mais próximo aqui na terra? Marido e mulher. E Jesus ele diz que ele é assim com a sua igreja, o noivo e a noiva. O noivo vai ser tirado, naqueles dias sim jejuarão, e você vai ver no livro de Atos, muitas vezes os discípulos jejuando e orando, jejuando e orando, orando e jejuando, pois eles estavam com fome de Deus. E se a gente pudesse resumir o pensamento bíblico do jejum, é esse: fome de Deus. Estou com fome de Deus. Por conta disso, eu coloco o alimento em segundo lugar. Pois não só de pão vive o homem, mas o homem vive. O homem é sustentado, é fortalecido por toda a palavra que procede da boca de Deus. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Então há dias específicos para fazermos coisas específicas. É por isso que a gente tem que buscar viver na presença de Deus, irmãos. Se lembra que nós estivemos ontem lá no Alto das Pombas e foi dado aos irmãos 5 panfletos bíblicos para serem distribuídos essa semana? Vocês já começaram? Ou ainda estão orando? Eu já comecei em nome de Jesus. Olha para isso. Quem pode, olha, quem é espiritual, é espiritual. Então, o que foi que a gente falou? Não é para distribuir de maneira aleatória ou querendo se livrar dos panfletos, mas é para orar por isso, entender como isso é especial. Você está dando o melhor presente que você poderia dar para alguém. A palavra de Deus, uma oportunidade para essa pessoa estar diante da porta que leva para o céu. É o Evangelho. Então, o que é esse estudo bíblico aqui? Uma porta que leva para o céu. Não é por acaso que a porta é estreita. Lá na Boca do Rio era assim. No Alto das Pombas é desse jeito. Irmão, eu já percebi que aonde a gente for, a porta vai continuar estreita. Pastor, eu vi um galpão ali. Eu digo, irmão, o galpão pode ser até grande, mas bote uma porta bem estreitinha. Que é para ficar bem claro que aqui a porta é estreita. Esse é o Evangelho que a gente prega e que nos salvou. Então, Jesus diz aqui no versículo 36, também lhes disse uma parábola. Agora Jesus vai mostrar para aqueles homens algo que ele já havia ensinado para um outro homem, que também era fariseu, Nicodemos. Jesus vai aqui no Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando o mesmo princípio que João vai mostrar no capítulo 3 do seu Evangelho, que é importante, é imperativo você ser feito uma nova criatura. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17. O Senhor Jesus fala no Evangelho de João, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Jesus agora vai usar uma parábola para explicar a imprescindibilidade, olha que palavra, como é imprescindível você nascer de novo. Isso é algo tão sério, irmãos, que um dos maiores evangelistas da história da igreja, um homem chamado George Whitefield, ele viveu na Inglaterra alguns séculos atrás. Ele foi o primeiro homem na história da igreja a pregar para mais de 30 mil pessoas. Ele pregava em praças públicas, porque não existiam salões que acomodassem todo mundo. E ele pregou várias vezes em outros países. E uma vez só, ele passou muito tempo em um determinado lugar. E ele pregou nesse lugar todos os dias, em João 3. Até que teve um dia que um jovem externalizou o sentimento do povo inteiro. E disse, ô pastor Jorge, quando é que o senhor vai mudar o sermão? Ele disse, quando vocês nascerem de novo. Porque, irmão, se você é um evangélico não regenerado, você é um ímpio
dentro da igreja, você vai para o inferno. Que isso fique bem claro. É isso que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, a sua aparência de piedade não te salva. Você tem que ser piedoso. A sua aparência de santidade não salva. Você tem que ser santo. Então Jesus vai ensinar isso por meio de uma parábola. Ele diz aqui no versículo 36, também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. E aqui todos nós sabemos o que acontece com a roupa quando ela é lavada e botada para secar muitas vezes. O que acontece com o tecido? Ele encolhe, é normal isso. Hoje a gente tem vários tipos de tecido, tecidos inclusive sintéticos, né? Mas não era na época de Jesus não. A quantidade de tipos de tecido era bem diminuta. Então, quando você lavava uma roupa, era natural que ela encolhesse um pouco. Você lavava, botava para secar, ela encolhia um pouco. Já a roupa nova, ela ainda tinha elasticidade. Então aqui, ele vai dizer, pois rasgará a nova. Vai perder. Você vai perder 2 roupas. E o remendo da nova não se ajustará à velha. É a mesma coisa, irmãos. Se eu pegar um copo de água e colocar azeite de oliva, o que vai acontecer? Eu consigo misturar essas 2 substâncias? Não. Eu consigo misturar água e azeite? Não, porque elas são diferentes. Então aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Não adianta você querer colocar espiritualidade numa pessoa que ainda é carnal. Por isso que Paulo fala, quando ele escreve aos Coríntios, da importância de ser uma nova criatura. Ele fala isso na 2ª carta aos Coríntios. Na primeira ele havia dito o quê? Eu gostaria de falar com vocês como espirituais, 1 Coríntios 3, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais. E Paulo inclusive fala anteriormente, se você falar algo espiritual para uma pessoa carnal, ela vai dizer que você está maluco e talvez fique até com raiva de você. Muito provavelmente. Porque aquilo que vem de Deus para uma pessoa que está com a mente voltada para as coisas do mundo é loucura. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu viro para uma pessoa que, vamos imaginar, é uma pessoa que é um empresário, que está começando a ganhar muito dinheiro, que de repente veio de uma família humilde e agora começou a ganhar dinheiro, comprou um carro, comprou uma casa, comprou uma moto. E aí a pessoa está começando a ganhar dinheiro e está tomando gosto por aquilo, e de repente vem alguém e diz: não tesoureis na terra, mas que o seu tesouro esteja no céu. A pessoa fica com raiva. Você está bisolhudo em mim. Você está de olho gordo. Porque eu agora tenho isso, tenho aquilo, não tinha nada. Olha aqui meu trabalho, onde me levou. Sim, você está com isso agora, né? E daqui a algum tempo, isso que você tem não vai poder te ajudar quando o seu corpo estiver no caixão e a sua alma estiver em outro lugar. Então é importante que nós venhamos a perceber como o novo nascimento é imprescindível para que haja crescimento. Ninguém pode crescer espiritualmente se ele não nascer espiritualmente. Daí, muitas vezes, nós temos que pregar as mesmas coisas. Porque existem pessoas que ainda não nasceram de novo. 1 ano, 10 anos, 50 anos da igreja, não nasceu de novo. Mas há esperança. E por isso nós pregamos. Com toda a longanimidade e doutrina, como aprendemos. Já pensou? 50 anos a pessoa na igreja e de repente ela é regenerada. Que alegria, né? Aí você dobra o joelho, ô Senhor, até aqui, filho. Fulano foi regenerado, agora eu vi. 50 anos na igreja, meu filho, dando trabalho.
teve um dia que o pai pegou, sacolejou, e foi. E você viu logo os vultos. Rapaz, não foi regenerado. Agora eu vi 50 anos na igreja. Você acha que Nicodemos tinha quantos anos de crente? E Jesus disse: Nicodemos, tem que começar do zero. Amém. Começar de novo. Muitas pessoas não fazem isso por um pecado gravíssimo que a gente gosta de esconder: o orgulho. Quando a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, essa palavra soberbo, ela pode muito bem ser substituída por orgulhoso. Deus resiste ao orgulhoso e Ele dá graça ao humilde. Qual era a diferença do comportamento de Saul para Davi? Residia aqui, em Davi ser humilde e Saul orgulhoso. Saul, quando foi repreendido por Samuel, ele disse: me honra no meio do povo. Tudo bem, eu fiz coisa errada, admito aqui, eu estou admitindo entre eu e você, mas o que o povo não saiba, para que o povo ainda me veja assim, sabe? Como alguém grande. Davi, meu filho, ele não somente disse: pode contar, não, quem vai contar sou eu. Eu vou contar o que eu fiz, para que os outros aprendam e não façam. Qual a diferença de uma atitude e de outra? O apóstolo Paulo, que pregou mais do que todos os outros 12 apóstolos juntos, disse: eu sou um pecador miserável, que foi alcançado pela graça de Deus. Não tem espaço para orgulho na vida de uma pessoa que anda na companhia de Cristo, porque você está na companhia de Cristo. Irmão, quando você olha para Cristo, e aí você olha para você, você se sente o quê? Um nada. Como é que você vai ser orgulhoso ao lado de Cristo? O problema é que tem muita gente que o referencial é humano. Então eu olho para fulano e digo: não, a minha espiritualidade é melhor que fulano. Fulano ora 30 minutos, ora 1 hora. Fulano leu a Bíblia 10 vezes, eu li 20. Aí, como eu sou melhor que fulano, fulano está fazendo aquilo, eu pelo menos não faço aquilo. Não, meu filho, o referencial é Cristo. Você não tem que medir a sua justiça pela injustiça dos outros. Você tem que medir a sua justiça pela justiça de Cristo. Sim, você está fazendo isso. E Cristo faria? E Cristo fez? Cristo fez isso. E você está fazendo? Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente, olha a palavra, necessariamente, é necessário andar como ele andou. É o mesmo verbo. Quem quer ir para o céu tem que nascer de novo. Então aqui Jesus está ensinando esse princípio. Você não pode pegar um pano velho e juntar com um pano novo. Não dá certo. Você tem que ser uma nova criatura. Tem que ser tudo novo. Aquela roupa velha tem que ser jogada fora. Ela não presta mais para nada. O seu velho eu tem que ser jogado fora. Ah não, eu sou cristão, mas eu sou, na linguagem, né? Eu sou uma pessoa, como é que é o adjetivo? Malaco, né? Aquela pessoa que é esperta, que... Não, aquela pessoa que sabe, né? O que os outros vão fazer, que tem malícia, né? Tem uns adjetivos assim, por exemplo, aquela pessoa que tem malícia, ela sabe, né, o que a pessoa vai fazer. Como tem um ditado que diz: você está vindo com milho, eu já comi a pipoca, né? Então, se você era assim, tem que morrer. Na malícia sejais meninos, a ponto de dizer: vem cá, rapaz, aquela pessoa conseguiu te enganar. Pô, rapaz, ela me disse que queria a verdade, eu dei a verdade para ela. Mas ela estava te enganando. Não, ela não estava me enganando, não. Ela estava enganando o Senhor. O problema dela não é comigo. Quantas pessoas às vezes entram na igreja de má fé? Não, eu vou entrar na igreja porque lá na igreja tem fulano e fulano e eles podem me ajudar. Eu vou entrar na igreja porque lá pode acontecer isso. Ó, eu vou entrar na igreja porque alguém pode me ajudar, pode arranjar um emprego, pode fazer isso, pode fazer aquilo.
Você acha que Jesus não está vendo? Então a gente tem que entender que essas pessoas estão correndo sério risco, mas o risco também nós corremos em esfriar o nosso amor por conta da maldade dos ímpios no meio dos santos. Quem coloca os ímpios no meio dos santos? Aí você talvez me diga, é o diabo. Eu sei, é o diabo. Mas ele faz isso com autorização de Deus, para provar a sua fé e o seu amor. Porque amar somente os que nos amam é fácil. Eu quero ver você amar, continuar amando, depois de ser enganado 100 vezes, depois de várias pessoas diferentes fazerem a mesma coisa de errado com você. Aí vem outra pessoa, você vai continuar fazendo bem, ou vai chegar um momento que você vai dizer, não aguento mais. O que está em Gálatas capítulo 6? Não nos cansemos de fazer o bem. Que nada, meu irmão. Tem 10 anos já que eu convido as pessoas para o evangelho, que eu dou panfleto, que eu faço isso, já fui maltratado, já fui isso, já fui aquilo. Também não convido mais ninguém. Quem quiser vir, que venha. E eu estou no primeiro amor, viu? E ninguém me diga nada. Eu estou no amor, varão. Eu sou amor. O quê? Está falando do quê, meu amor? É o quê? Quem é você? Pode ficar, meu amor. Eu estou cheio de amor aqui. Imagina. O camarada está cheio do demônio. Não, você está me julgando porque você não sabe, tem 10 anos que esses povos me enganam, me fazem de bobo. Mas ninguém me vai de bobo agora. Ó. Não, meu filho. Volte. Volte. Deixa as pessoas tratarem de bobo. Não é que Jesus diz. Como é que Jesus diz? Você quer entrar no céu? Então você tem que ser como essa criança que está sentada no meu colo. Qual é o ditado popular? É tão fácil tomar um pirulito da mão de uma criança. Mas você sabe de quem essa criança é filho? Que você está tomando pirulito? Depois o pai dela vai vir conversar com você. Então essa é a nossa consciência. Olha, irmãos, é difícil você encontrar um animal mais burro do que a ovelha. Eu acho que é até uma injustiça com o burro, porque o burro é inteligente, é um animal sabido. Agora um animal burro é a ovelha. Todo mundo engana a ovelha, meu filho. A ovelha não sabe nem beber água direito. Se ela for beber água num açude que tiver com muita ondulação, a água entra no nariz dela e ela morre afogada, bebendo água. Não vê um animal que não tem defesa. Você vê, o cachorro tem dente, os gatos têm a garra, até os passarinhos têm o bico para bicar. E a ovelha tem o quê? Nada. Ela só tem um bé, que é chamando socorro. Qual é a arma da ovelha? Chamar o socorro de Deus. Aí Jesus diz, vocês são ovelhas. É um animal que precisa o tempo todo do pastor protegendo. Senão, vai ser uma vítima facílima na mão dos predadores. Não seja roupa velha, seja uma roupa nova. O filho pródigo, ele recebeu uma roupa nova. Versículo de número 37, Jesus ele vai ensinar o mesmo princípio em outra parábola. Isso era comum quando a gente queria alicerçar mais um ensinamento. Então, isso aqui é uma forma de se falar, de se ensinar hebraica. Então, quando eu quero dar ênfase a alguma coisa, eu repito. Então, eu uso uma outra parábola para testificar o mesmo ensino. Para que aquele ensino fique mais fundamentado, mais alicerçado, porque ele é importante. Então Jesus faz isso aqui. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Eu já falei isso ontem. Inclusive nós terminamos o culto de ontem falando dessa passagem. Mas eu vou explicar um pouco porque algumas pessoas não estavam ontem lá.
E algumas pessoas podiam estar ontem lá, mas a cabeça não estava. Então, o vinho, naquela época, ele era feito em algo que se chamava de odre, mas ele não era uma garrafa como hoje. Hoje você coloca os vinhos em garrafa de vidro, ou plástico, sei lá. Mas o vinho, ele passava por um processo de fermentação, que era um processo de fermentação dentro da própria garrafa. Então, você pegava o suco de uva, que havia sido pisado no lagar, você pegava aquele suco de uva e você colocava no odre. O odre, ele era feito de couro. E nós todos sabemos que o couro, ele tem uma certa elasticidade. Então era assim que o vinho era feito. Por isso que o vinho, antigamente, ele tinha um teor alcoólico muito inferior do que os vinhos de hoje, que passam por outro tipo de processo, né, na sua formação. Então o vinho, ele era feito do suco de uva fermentado dentro do odre. Então você colocava uma determinada quantidade do suco de uva naquele odre que era feito, né, de couro costurado, e aquele vinho, ele ia fermentando e ele ia elastecendo. E aquele couro que antes era maleável ficava duro, parecendo mesmo uma tigela um vaso de barro mesmo, duro. O vinho ficava teso, né? O odre ficava teso, porque ele já vinha assim elastecido completamente. Então as pessoas, elas pegavam aquele vinho e elas ofertavam o vinho às pessoas, aos que fossem beber. Mas se eu pegasse aquela mesma garrafa e botasse um suco de uva para passar pelo novo processo de fermentação, ela não tinha mais elasticidade. O que ia acontecer? Quando os gases começassem a se formar ali dentro, a fermentação fosse ocorrer, ali ia se romper, ia se perder tanto o vinho quanto a garrafa que podia ter sido usada para outro fim. Então Jesus está querendo explicar que luz e trevas, elas nunca vão conseguir se combinar. O princípio que Jesus ensina aqui é um princípio que muitas vezes a gente tem tapado os ouvidos. E aquele que tapa os ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. O princípio que Jesus está ensinando aqui é: as más companhias corrompem os bons costumes. Jesus está dizendo: que comunhão tem Cristo e Belial? Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios. Que comunhão tem luz e trevas? Que comunhão tem aqueles que estão debaixo da graça de Cristo e aqueles que vivem em conformidade do mundo? Então você é uma nova criatura, ou você simplesmente colocou uma nova roupa? Você colocou, sabe, uma capa, uma máscara, para se passar por algo que você não é. Então, que fique bem claro, irmãos, na igreja verdadeira, nós não temos nenhum problema com quantidade. A nossa busca é por qualidade. É para que as pessoas estejam cheias de Deus e não para que a igreja esteja cheia de pessoas. Ah, não, mas tem que aumentar o número de pessoas na igreja. Ah, a gente tem que ter mais batismo. A gente tem que, sabe, expandir. Ah, agora a gente está pregando para 20. Ano que vem a gente tem que estar pregando para 100. Por quê? Por que tem que ser assim? Acho que a pilha acabou. Mas a garganta está aqui funcionando. Então, nós não temos que ter preocupação com isso. A preocupação é: os que estão aqui estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor? Porque é importante que a gente entenda: você não é a mesma pessoa, por mais que você esteja parecido com a pessoa que estava aqui na semana passada. Você não é a mesma pessoa. A maioria de vocês estava aqui no estudo da semana passada, sim ou não? Sim. Talvez você esteja sentado no mesmo lugar, talvez você esteja até usando a mesma roupa. Eu acho que não é o caso, nenhum aqui, só eu. Então, talvez você esteja usando a mesma roupa, mas você não é a mesma pessoa. Ou nesses 7 dias, esses 7 dias de intervalo, da segunda-feira passada para essa segunda, ou você se aproximou de Cristo, ou você se distanciou dele mais. Você não está no mesmo lugar. Não, pastor, assim, no meu coração eu sinto que eu estou no mesmo lugar. Eu nem cresci, mas também nem diminuí. Eu estou no mesmo peso. Ninguém fica no mesmo lugar. Aquele que não está indo para frente
já está indo para trás. Já está. Porque há uma ordenança da gente ir para frente. Então, se a gente parou, a gente já está desobedecendo. Quem parou já está em desobediência. O que é o parar espiritualmente? É o abandonar o primeiro amor. Por isso que a gente vê a repreensão dura do Senhor à igreja de Éfeso. Ah, não vai voltar o primeiro amor não? Então eu vou fechar a igreja. Porque evangelho sem amor é um evangelho diabólico. Não existe evangelho sem amor, porque o evangelho é justamente o amor de Deus sendo demonstrado, de maneira que ele oferece o seu próprio Filho para salvar aqueles que ele amou antes da fundação do mundo. Então eu não posso pregar o evangelho do amor se eu não tiver amor. Glória a Deus. Então fecha a igreja. É isso que Jesus diz aos Éfesos, aos de Efésio. Então que a gente abraça essa verdade, irmãos. O questionamento que a gente tem que fazer é mais profundo do que um cristianismo superficial. Não é só carregar a Bíblia. Não, mas antes eu adulterava, agora eu não adultero. Antes eu mentia, agora eu não minto. Eu usava droga, eu não uso. Eu bebia, não bebo. Eu fazia isso de errado, não faço. Sim, mas você é uma nova criatura. Porque tudo que você me falou, o ímpio também pode fazer. O ímpio que fumava, pode deixar de fumar. O ímpio que bebia, pode deixar de beber. A pessoa que adulterava, pode deixar de adulterar. Mas amar a Deus acima de tudo e todos é algo que só uma nova criatura pode fazer. E esse é o maior de todos os mandamentos. Por isso que nós temos que nos questionar. E olhem como termina. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ambos se conservam. Olha que coisa, olha o combinar. A nova criatura recebe um novo espírito. A nova criatura recebe do Senhor uma nova vida. Tudo novo. Nova criatura, um novo espírito. Velha criatura, antigo espírito. Ou o espírito do mundo, como queira. Agora olha que coisa interessante, a conclusão do pensamento. E ninguém. Quem é ninguém, irmãos? Quem é ninguém? Ninguém. Nenhuma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque nós costumamos a não generalizar as coisas. E de fato isso é um princípio até certo ponto sábio. Porque sempre vai haver exceções. Mas existem coisas em que não há exceções. A gente tem vivido na época do relativismo. Não, as coisas são relativas. De repente aquilo que é verdade para você não é para mim, aquilo que é certo para você não é para mim. Não. Nesse mundo de tantas coisas relativas, nós precisamos de algo absoluto, de algo firme para fundamentar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Então quando a Bíblia diz ninguém é ninguém. Por exemplo, a Bíblia diz ninguém é justo. Não, mas eu conheço fulano já nasceu santo. Na maternidade ele nem chorava. Quando ele começou a andar, ele já ajudava o irmão. Na escola ele dividia a merenda com todo mundo, nunca brigou, nunca fez nada, era uma pessoa super do bem. Essa pessoa nunca pecou, pastor. Não há um justo sequer. Não há. Ninguém é justo. Mas fulano sempre foi uma pessoa boa. Não, ele não foi. Ele parecia. Você não conseguiu ver a maldade dele, mas estava lá. Então, cuidado. Jesus diz, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. O que Jesus está dizendo? O homem natural prefere a mentira.
É triste isso. Às vezes a gente pensa assim, rapaz, esse evangelho, que maravilha ouvir esse evangelho, nunca tinha ouvido. Ah, pastor, vamos pregar lá na minha cidade, porque quando o senhor pregar, eu tenho certeza que todo mundo vai ter a mesma reação que eu, de abraçar essa verdade e viver para Cristo e para a glória de Deus. É mesmo, meu filho. Eu já apanhei muito para saber o que você está falando. Não vai acontecer. E a Bíblia já ensinou a gente. A regra é a oposição. A aceitação é exceção. Porque Jesus veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então, você tem um vinho velho e você tem um vinho novo. Ah, não, eu quero vinho velho. Eu já conheço. E até do ponto de vista, né, natural, as pessoas que bebem vinho dizem que o vinho, quanto mais velho, é melhor, né? Graças a Deus eu nunca fui de beber vinho, não perdi nada, e continuo sem perder, né? Pastor, o senhor não bebe álcool? Não, nem aconselho, viu, meu filho? Não beba álcool de jeito nenhum. Álcool é para você limpar a mão, né? Limpar a mão, álcool em gel, né? Álcool você pode botar no carro como combustível, mas não beba álcool não, meu filho, em nome de Jesus. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ou você é uma nova criatura, ou você vai continuar querendo o vinho velho. Você vai achar o vinho novo bom. É por isso que quando você apresenta o verdadeiro evangelho para um religioso, ele não aceita, não desce. Ele diz, eu prefiro a minha religiosidade. Eu prefiro o meu jejum farisaico. Eu prefiro as minhas orações mentirosas, porque isso satisfaz o meu ego. Isso satisfaz o meu eu. Por quê? Porque essa pessoa ainda não foi feita uma nova criatura. Quem não é uma nova criatura, ela vive para si mesma. É por isso que em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Filipos estava sujeita, infelizmente, a um grupo de falsos crentes que eram inimigos da cruz de Cristo. Olha, não de Cristo. Eles diziam amar Cristo, mas eles eram inimigos do verdadeiro evangelho, que é a mensagem da cruz. E Paulo, quando vai definir esses homens, Paulo os define como o Deus deles é o próprio ventre. Então eles vivem para agradar a si e não para agradar a Deus. Porque essas pessoas ainda não nasceram de novo. Então o prazer delas está nas coisas deste mundo. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até falar que é errado, mas eu me sinto super bem quando as pessoas me aplaudem. Você pode até falar que é errado, mas eu me sinto muito bem quando eu ganho dinheiro. Você pode até falar que é errado, mas eu me sinto muito bem quando eu faço coisas que a Bíblia diz que não são boas. É porque essa pessoa, ela ainda está bebendo vinho velho. E ela acha que o vinho velho é excelente e que nós somos bobos. Como Jesus, quando disse que a avareza era errada, os fariseus, como José ensinou para a gente alguns dias atrás, começaram a dar risada de Jesus. Ah, sabe por que fulano diz que dinheiro não é bom? Porque ele não tem. É por isso que ele disse que dinheiro não é bom. Eu queria ver que ele tivesse dinheiro, para ver se ele ia dizer que não é bom. Então, cuidado, irmãos. Nós devemos analisar o que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando? Uma vida que agrada a Deus ou um Deus que agrade a nossa vida? O que a gente está buscando? Nas igrejas evangélicas atuais, nós temos visto um Deus de conveniência. Um Deus que está com a bandeja na mão para entregar os seus desejos, para satisfazer os seus desejos. Mas na Bíblia, nós encontramos um Deus que muda os nossos desejos e que faz com que os nossos desejos sejam satisfazer
os desejos dele. De tal forma que a gente diz, em verdade, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. As vontades que hoje eu tenho são as vontades de Cristo, que hoje são minhas. Então é isso que a gente tem que buscar. Viver uma vida que agrada a Deus. Vamos orar? Amém. Ó Senhor, ajuda-nos a viver essa vida. Livra-nos, Senhor, dos nossos ídolos, dos nossos pecados escondidos. E que a tua luz entre, expulsando todas as trevas que ainda existem no nosso coração. Que nós possamos ser limpos por dentro e por fora. Não nos deixa, Senhor, sermos alcançados pelo fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, mas que possamos ser contados como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, Espírito e verdade. Pai, eu oro em especial por essa comunidade de Cosme de Farias, um local como tantos outros, onde a criminalidade tem crescido, vidas têm sido ceifadas. Ó Senhor, eu oro para que neste lugar a tua luz possa brilhar de maneira poderosa, atraindo pecadores para o caminho da vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos sabiamente o tempo que o Senhor ainda tem nos concedido nessa terra, para que, fazendo de tudo para com todos, possamos, quem sabe, salvar alguns. Dai-nos, Senhor, dessa importante diligência em fazer a tua vontade, e que, fazendo a tua vontade, como nos ensina a tua palavra, possamos nos deleitar na verdadeira alegria. Porque feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Que essa nação sejamos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente. E diga a você mesmo: agrade a Deus, pois isso é muito melhor do que agradar a si mesmo.